Olá! Vamos falar de um assunto bem interessante hoje. No mundo onde ciência e fé às vezes parecem andar em caminhos totalmente diferentes, principalmente quando o papo é saúde mental, será que existe um ponto de encontro? Hoje a gente vai mergulhar numa abordagem que busca justamente criar essa ponte, o aconselhamento bíblico. Vamos entender, a partir do material de origem, qual é a perspectiva única que ele oferece. E para começar, a gente já parte daquela pergunta que é o coração de todo esse debate. É uma questão que, no fundo, nos faz encarar aquilo em que a gente realmente acredita sobre cura e bem-estar. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos ver qual é a fonte de autoridade nessa abordagem. Depois, conhecer a pessoa por trás dessas ideias. E, em seguida, definir direitinho o que é o aconselhamento bíblico e como ele se encaixa com a ciência. E, por fim, a gente vai comparar duas visões de mundo e mostrar como continuar essa exploração. Então, vamos lá, direto ao ponto. Todo sistema de pensamento, seja científico, filosófico ou religioso, tem uma base, certo? Uma fonte de verdade que considera final. Quando o assunto é a nossa saúde mental e emocional, onde é que a gente encontra essa base? Bom, para o aconselhamento bíblico, a resposta é bem clara. A Bíblia não é vista só como um guia ou uma fonte de inspiração. Ela é a autoridade máxima, final. E é essa premissa que já de cara diferencia essa abordagem de quase todas as outras que existem por aí. Mas de onde vêm essas ideias exatamente? Vamos conhecer a pessoa cuja perspectiva a gente está explorando, porque a formação dela é bem única e fundamental para a gente entender essa abordagem. Estamos nos aprofundando no trabalho de Walter Pereira Júnior. E o que torna a visão dele tão fascinante é justamente o cruzamento de áreas de conhecimento que, à primeira vista, não parecem conversar muito. Porque, de um lado, temos um pastor e teólogo, alguém com uma formação bem profunda no estudo das escrituras e na prática do ministério. E do outro lado, ele tem uma pós-graduação em neurociências. Exato. É essa combinação de fé e ciência que faz dele uma voz tão particular nessa conversa toda. Então, só para resumir, estamos falando de um pastor com anos de experiência, desde 2006, que também é fundador de projetos de saúde como o Projeto Reviva e a Fundação Escape Health Services e autor do livro Desvendando os Mistérios da Mente. É alguém que realmente vive essa ponte na prática. Ok, agora que a gente já conhece o autor, vamos definir o termo principal. Afinal, o que é exatamente o aconselhamento bíblico? E tão importante quanto o que ele não é. A filosofia central se baseia em escrituras como essa. A ideia aqui é que a Bíblia não é vista como um texto antigo, estático, mas sim como um instrumento vivo, dinâmico, que consegue ir lá no fundo e diagnosticar as questões mais profundas do coração, muito além dos sintomas que aparecem na superfície. Essa tabela aqui ajuda a esclarecer alguns mal-entendidos. Aconselhamento bíblico não é sobre dar clichês ou impor regras rígidas. Em vez de focar só nos sintomas, a busca é por entender as causas profundas através de uma lente bíblica. O objetivo final não é só um alívio momentâneo, mas uma redenção, uma transformação, encarando as lutas como oportunidades de crescimento. Isso nos leva a uma pergunta essencial. E a ciência? Onde entra nisso tudo? É uma briga? Um conflito? Vamos ver como o material de origem trata essa relação que parece tão complexa. E vamos deixar isso bem claro. Essa abordagem não é anticientífica. Muito pelo contrário. O material de origem reforça que as ferramentas científicas não são apenas aceitas, mas também valorizadas. Essa citação resume o ponto de forma poderosa. Campos como a psicologia e a psiquiatria são vistos como presentes, como ferramentas úteis para aliviar o sofrimento. A grande virada, o pulo do gato, não é sobre usar ou não essas ferramentas, mas sobre como elas são vistas. Elas são ferramentas a serviço da verdade bíblica e não a fonte final da verdade. Mesmo assim, o autor levanta duas preocupações bem específicas com o cenário atual da saúde mental. A primeira é o que ele vê como uma tendência a exagerar nos diagnósticos, onde os rótulos podem acabar mascarando questões espirituais mais fundas. A segunda é uma crítica ao marketing de medicamentos, que, segundo ele, pode criar uma expectativa irreal de cura, quando os remédios geralmente tratam os sintomas, não as causas, dentro dessa visão de mundo. E isso tudo nos leva à raiz filosófica da discussão. De acordo com a fonte, o debate se resume a duas visões de mundo que competem entre si. Dois pontos de partida completamente diferentes para entender a vida.
Aqui a gente vê o contraste. De um lado, o que o autor chama de cientificismo, que coloca a razão humana no topo, vendo o ser humano como um animal muito evoluído, cujos problemas são na maioria biológicos ou ambientais. Do outro lado, o revelacionismo, que parte da revelação divina e vê os humanos como seres únicos, criados com um propósito espiritual e cujos problemas mais profundos são de natureza espiritual. Com pontos de partida tão diferentes, é natural que os caminhos para a cura também sejam bem distintos, né? E já caminhando para o final, para quem se interessou e quer se aprofundar nessa perspectiva, o autor disponibiliza várias formas de contato para aprender mais. É possível acompanhar o trabalho do Walter Pereira Júnior no canal dele no YouTube e no perfil do Instagram. É só buscar por @walter.pereiraj. E para mais informações, o contato do secretariado dele via WhatsApp também está disponível 19 9987 26432. Essa escritura, que é central para a abordagem do autor, resume a mensagem final de esperança. Não é sobre autossuficiência, mas sobre encontrar força para as lutas da vida, incluindo as de saúde mental, através de uma conexão com o divino. E assim a gente retorna ao início. Depois de explorar essa perspectiva, a pergunta fundamental continua no ar, não apenas para os sistemas de aconselhamento, mas para cada um de nós. Na busca pessoal por sentido e cura, onde está a autoridade final? É uma pergunta que vale a pena a gente pensar a respeito.